Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata e eu venho falar com vocês hoje um pouquinho sobre um assunto que é bem importante para mim. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, tá? Não sou especialista nesse assunto, então esse é um vídeo mais descontraído de alguma forma. Não vou passar para vocês 1 milhão de dados, nem datas, nada disso, né? Assim, é só para contar para vocês, porque eu acho que é uma reflexão importante, né? E também é um assunto importante para mim. Então eu queria compartilhar com vocês, né? Que é a nossa relação de não ciganos com elementos culturais, espirituais relacionados aos ciganos, né? Então, eu me interessei por esse assunto quando eu tinha 17 anos, eu fiz 35 esse mês. Então, ao longo de todos esses anos, eu fui estudando, buscando fontes, referências, conversar com pessoas, enfim, entender um pouco de como a coisa acontecia. E vou dizer que isso não tem fim, né? É uma busca da vida toda, mas queria contar para vocês, ainda mais porque a semana passada, né, foi comemorado o Dia Internacional dos Ciganos. Eu acho que é um momento importante para a gente levantar essa questão, né? E a ideia aqui é trazer um espaço de reflexão, que vocês possam também compartilhar suas perspectivas, suas informações sobre esse assunto e que a gente possa ir conversando de maneira construtiva, né? Eu acho que esse é um pouco o papel da internet. Então vamos lá. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória pessoal, né? Para que vocês entendam como funciona, como funcionou, o que aconteceu e por que eu acho que esse é um assunto importante, né? Então, eu me interessei pelo flamenco, eu tinha 17 anos, né? E, obviamente, quando a gente estuda alguma coisa, ainda mais uma dança, né? A gente vai muito mais para a prática do que para teoria ou para história, para uma contextualização sociopolítica, para dizer de alguma forma, né? Mas eu sabia, enfim, que o flamenco é uma dança, é uma manifestação cultural que nasce no sul da Espanha, né? Que classicamente, né, assim, e obviamente é bem por aí, eu acredito que sim, né, que é conhecida como uma expressão principalmente cigana, né, ainda que ele tenha surgido no sul da Espanha, com os ciganos Calón, que chegaram no sul da Espanha, né, a partir também dessa mistura da população que já morava lá, então os judeus, os cristãos, os árabes, então você encontra influências dessas outras culturas também dentro do flamenco, mas se entende que os maiores representantes são os ciganos, né? Até hoje. Perfeito. Então eu me interessei por isso, e o flamenco é uma dança complexa, né? Quer dizer, não é só uma dança, ele é uma expressão cultural, uma manifestação cultural que tem o cante, o baile, o toque, né? E o toque dos instrumentos, da guitarra, do cajón, das palmas, enfim, da castanhola, né? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que tinha alguma coisa de errado, assim, na história. Ainda que eu soubesse desse processo, né, assim, de discriminatório, de marginalização do povo cigano, eu já sabia, mas eu não tinha consciência da gravidade do assunto, né? Então, eu comecei a estudar flamenco aos 17. Aos 18 eu fui para Espanha para continuar a estudar. A minha família é espanhola, minha avó é espanhola, né? Mora no Brasil há muitos anos, então na Espanha não tem mais ninguém, mas eu fui para estudar porque eu queria, enfim, entender de fato de onde vinha aquele negócio e como é que era, né? Tá. E aí eu percebi que com o tempo, né? E assim, e nesse primeiro ano que eu fiquei na Espanha, eu fui a muitas bibliotecas, eu conversei com muitas pessoas, assim, eu fui atrás de material mesmo, material vivo e bibliografia, né, e eu fui começando a entender que era uma coisa bem esquisita, né, assim, porque eu fui estudar numa escola que se chama Amor de Deus, que é uma escola muito famosa, né, assim, de flamenco no mundo, mas a primeira coisa que me chamou a atenção, se era a escola mais famosa, né, do mundo, porque que ela tinha uma estrutura tão precária, né? Quando a gente pensa na escola mais famosa de alguma coisa, a gente pensa num lugar suntuoso, né? Ainda mais nessa projeção que a gente faz com relação à Europa, que a gente acha que é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas não era, né? É uma escola do coração, amo, imagina, ainda chamo de minha escola, é maravilhoso e tal,
mas é um lugar muito simples, em cima de um mercado, né? Enfim, muito simples, bastante informal e de forma nenhuma isso tira a qualidade das aulas que você faz lá ou das pessoas que você conhece, mas me chamou a atenção, né? Assim, pensei, nossa, peraí, se a Espanha de alguma forma vende turisticamente essa imagem do Flamengo como um símbolo nacional, por que que essa escola ela é tão simples e tão precária de alguma forma, né? Me pareceu, o governo não investe, não apoia? Não investe, não apoia, né? Aí eu comecei e falei, peraí. Eu caminhava pela cidade e falava, ué, cadê os ciganos, né? Não que eu achasse que, mas foi muito difícil. Dentro da escola, sim, uma grande parte dos professores, né, eram ciganos. Inclusive, o meu grande professor do coração, ele é um grande amigo. E, enfim, me pareceu tudo, né? Realmente, os professores também tinham condições de trabalho, assim, muito precárias, né? Enfim, comecei a achar esquisito como é que um símbolo nacional ele pode ser tão pouco prestigiado no seu próprio país, né? Enfim, ingenuidade minha, obviamente, né? Então eu fui pesquisar e comecei a entender, né? Até que nessa época eu conheci a fundação do Secretariado Gitano, né? Que é um órgão que cuida especificamente, que incentiva o desenvolvimento de políticas públicas para o povo cigano, enfim, que eu comecei a ter contato com os números, com materiais mais densos do que só aqueles que eu encontrava na biblioteca ou na internet, e eu fui entendendo o tamanho do problema, né? Assim, se você visse as pesquisas, né, os resultados das pesquisas da taxa de escolaridade, ou de analfabetismo, ou de desemprego, né, você via lá que os ciganos pertenciam a uma minoria que sempre configuravam nessas estatísticas, né? E obviamente também você vai conhecendo as pessoas e você vai vendo o preconceito que existe com relação aos ciganos de uma forma geral, né? E eu comecei a achar bem incongruente, assim. Então, peraí, você tá dentro de uma escola, estuda flamenco, teoricamente você estuda uma arte que tem essa origem, né? Que esse povo é o que carrega essa bandeira de uma forma geral, mas você pode ao mesmo tempo ser preconceituoso com relação a eles, enfim, eu não entendia, né? Não que só os ciganos possam dançar bem flamenco, e isso já tá bem. Para quem se interessar pela discussão, pesquisa, porque você tem os paios, né? Os não flamencos, como se chama, que eles se dão. Tem gente que dança super bem, enfim, não é. Mas eu acho que é uma questão de respeito e ética, né? A gente entender de onde vem e, enfim, tô levantando aí, foi assim que eu comecei essa pesquisa, né? Tá, alguns anos depois, eu voltei pro Brasil, perfeito. Alguns anos depois eu comecei a estudar, né, a cartomancia, tá? E obviamente o meu primeiro baralho foi o tarô cigano, né, o do J. Della Mônica. E aí também, obviamente, a gente volta para aquele mesmo ponto, né? Quando você se interessa por um assunto que tem uma parte prática complexa, você acaba se dedicando mais à parte prática. Mas como eu sou curiosa, eu fui pesquisar e eu tinha muita dificuldade de encontrar essas conexões entre aquelas cartas e o povo cigano, enfim. E a maior parte do que você encontrava na época eram informações muito relacionadas a um ideal místico, né, assim, sem comprovação histórica. E de forma nenhuma também estou dizendo que o místico não é interessante, mas um místico sem base, sem conexão com a realidade, aí fica um pouco capenga, né, enfim. E aí, nesse período, mas naquela época eu ainda achava que tinha conexão com os ciganos, né, logo que eu comecei, achava que tinha. E aí eu fui para Espanha uma vez de novo, e eu fui numa loja muito grande, essa história eu já contei. Eu fui numa loja muito grande em Madrid, né, que é o Museu do Tarot. E eu queria comprar eu queria comprar um tarô cigano, né? Naquela época ainda a gente entende hoje em dia que é um baralho cigano, mas essa associação do tarô vem da Kátia Bastos, enfim, mas naquela época eu não sabia nada disso, não tinha acesso a esse tipo de informação, né? E aí era uma loja gigante, cheia de maços, tarôs, decks, enfim, de todo mundo e tal.
E eu mostrava, falava, era 36 cartas e tal, não sei o que e tal, inspirada no Lenormand. E o atendente da loja me disse, não, isso não existe aqui. E aí eu falei, como assim não existe aqui? Né? Se o que eu tinha entendido lá, do que eu aprendi, era que tinha uma conexão com ciganos, mas que ciganos? Isso então não é dos ciganos? Enfim, aí a gente vai vendo, né? Então cheguei à conclusão, eu consegui achar um que, lógico, a gente tem lá alguns baralhos que também passaram por esse mesmo processo né, que se chamam baralhos ciganos. Tem um dos ciganos que diz que é dos ciganos russos, enfim, que eu até comprei, mas não é o nosso baralho cigano ou Lenormand brasileiro, né? Não era outra coisa. Tá, perfeito. Mas aí, né, com essa minha aproximação com a cartomancia e com o tempo, eu fui vendo que a mesma coisa acontecia, né? Então você se apropria de elementos de uma cultura, né? Faz um recorte, assim, né, com relação, então eles têm uma série de características, mas aí você faz um recorte do que te interessa, usa aquele símbolo e desconecta da realidade, né? Esse povo continua vivendo, assim, né? A gente sabe, né, que tem os três grandes grupos, os Rom, os Calon e os Sinti, né? Isso também, por exemplo, eu não conhecia muito do Sinti, e aí eu li um livro também, eu acho que foi a primeira vez, né? Eu acho que foi em 2005, 2004, não lembro. Até peguei o nome aqui do autor, porque eu não lembrava. É um nome difícil de falar. O livro O Perfume, é Patrick Sunskind, não sei se fala assim. Mas eu li esse livro em 2004, eu acho, O Perfume, que é ambientado em Paris. E aí ele falava bastante dos ciganos, de um grupo de ciganos, e eu não conseguia relacionar com os ciganos Calon, né? E aí eu fui também vendo como, e claro, falava a partir de uma perspectiva muito preconceituosa, marginalizada, né? Ele falava do retrato da sociedade da época, mas sempre com essa perspectiva, né? Bastante negativa. E aí foi quando eu conheci esse outro grupo, que era o Sinti, né? Enfim, voltando um pouco agora para a cartomancia, né? E aí eu comecei a falar, uai, mas peraí, esse baralho associado aos ciganos, mas depois de um tempo a gente descobre que os ciganos não usavam esse baralho, né? Que isso é uma estratégia de marketing. Enfim, também não vou repetir a história do Lenormand, como chega no Brasil, nem quando sai lá do Jogo da Esperança. Isso tem várias vezes, já falei 30 vezes aqui. Se vocês quiserem ver, voltem lá, procurem outro vídeo. A grande questão aqui é mostrar essa incoerência, né? Então, assim, e eu passei por dois grupos, né? Assim, eu estou nesses dois grupos, porque eu continuo estudando flamenco e eu continuo usando as cartas, inclusive o baralho que eu uso se chama baralho cigano, né? Eu não acho que a gente não pode se interessar por um elemento de outra cultura, né? O Brasil, a Umbanda e também não vou discutir os processos de embranquecimento da Umbanda aqui, daí a gente deixa isso para outro vídeo, né? Mas existe essa perspectiva de junção de grupos, né? Então a gente tem esse recorte, a gente usa desses elementos culturais de grupos diferentes, né? E às vezes faz um recorte muito fantasioso, realmente, enfim, né? Assim, separando elementos dessa cultura que às vezes são muito caricatos, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante com os ciganos, e no Brasil tem tem uma conexão muito grande com essa egrégora, para dizer de alguma forma, né? Assim, dos ciganos espirituais, essa egrégora espiritual, então tem bastante conexão, e não é uma crítica, mas me parece realmente que fica muito, muito ambíguo e pouco ético, assim, você se interessar tanto espiritualmente por uma egrégora, por um grupo, né? E você não se aprofundar, não considerar que aquelas pessoas continuam marginalizadas, né? Os ciganos Calon chegaram ao Brasil junto com os primeiros habitantes, né? Habitantes europeus, né? Junto com os primeiros colonizadores
né? Então, os ciganos Calon, da Espanha, de Portugal, eles também eram mal vistos de alguma forma, então eles vieram com, né, como os primeiros, junto com os primeiros colonizadores, então eles são uma população muito antiga no Brasil, né? E a gente tem acampamentos e grupos por todo o Brasil também tem materiais muito bons, eu posso passar para vocês, super interessantes com números, né? Mas eles continuam sendo uma população bastante marginalizada, que precisa lutar muito pelos seus direitos, né? Pelo básico, assim, né? Então, como é que a gente trabalha com esses elementos, seja dentro do flamenco, seja dentro da cartomancia, né? Como a gente se identifica tanto com uma parte, né? Porque a gente também tem que entender a pluralidade, né? Com algumas características desse grupo e como a gente não conecta isso com a realidade e também não se envolve de alguma forma né, nessa luta pelos direitos, enfim, né? E eu vejo como professora de cartomancia, enfim, e como pesquisadora, eu vejo realmente que falta bastante um interesse nessa outra parte, né? E aí eu deixo aí essa reflexão, né? Como é que a gente pode trabalhar nessas duas perspectivas, né? Então, no fim das contas, né, é a representação de uma etnia, assim. Então, como é que a gente se aproxima não só desse universo espiritual, dessa egrégora, né? Que é tão bonita, tão importante, ok, muito bem. Mas e como é que a gente traz isso um pouquinho para a Terra também? Como é que a gente conecta e como é que a gente vai tentando construir discursos um pouco mais coerentes, né? Assim, porque eu já ouvi bastante, assim, né? Que os ciganos espirituais, eles não se parecem com, né? Então, essa falange dos ciganos que trabalha na Umbanda, que veio do que se conhece ou que se conhecia como o povo do Oriente, que eles não têm conexão, que eles estão em graus evolutivos diferentes dos ciganos encarnados, enfim, umas coisas assim que são perigosas da gente falar, né? Então, queria sugerir que vocês que se interessam por cartomancia, por baralho cigano, né? Que vocês estudem, que vocês pesquisem, que vocês conheçam pessoas que representam, que fazem parte desses grupos, né? E que vocês possam aprender com eles também sobre o que é de fato. Não é para invalidar a trajetória de vocês de nenhuma forma, né? Seja dentro do flamenco, seja dentro da espiritualidade, seja dentro da cartomancia, enfim. Mas para que a gente possa ser mais ético na nossa prática, né? Então, se vocês quiserem sugestões, eu posso sugerir bibliografias, né? Se vocês também quiserem sugerir, compartilhem aqui com a gente, tá bom? Então, pessoal, era essa a ideia, trazer um pouco dessa discussão e contar um pouco da minha trajetória aí de todos esses anos pensando e refletindo sobre esses assuntos, tá bom? Um abraço.